Dando continuidade então ao nosso seminário, nós vamos falar agora sobre a encarnação de seres extraterrestres entre nós. Então, para que a gente possa esclarecer tudo isso com clareza, nós vamos ter que fazer uma análise primária sobre nós mesmos. Tá ok? Então, quantas encarnações você já teve na Terra, você já viveu? Qual encarnação você está hoje, se você for contar nos dedos? Você está na 10ª? Na 20ª? Está na 4ª? Na 3ª? Na 2ª? Qual a encarnação que você está vivendo aqui? Então, é muito fácil, quando a gente começa a pensar dessa forma, nós temos que pensar na nossa primeira encarnação aqui na Terra. Não é verdade? Na primeira encarnação sua na Terra, neste projeto, Terra nesse planeta, você teve que vir de algum lugar. Você chegou pela primeira vez aqui na Terra, parou no plano astral e preparou a sua primeira encarnação. Então, antes dessa primeira encarnação, o que você era? O que você era? Fala para mim. Um ser, uma alma extraterrestre. Então, quando você começa a pensar dentro desta visão de um projeto planetário, que as almas são transmigradas de projetos em projetos para viverem experiência no plano material, então nós vamos considerar que nossa alma é uma entidade extraterrestre. E eu vou fazer uma segunda pergunta interessante para vocês raciocinarem, porque o papel do professor é provocar no aluno o raciocínio, o questionamento. Eu vou perguntar, qual era o seu rosto, aquele que você tinha antes da primeira encarnação na Terra? Como é que era a sua cara? Se você era um extraterrestre, que depois que eu assumi a primeira encarnação, aí quando eu parece que eu assumo a forma do meu corpo físico, né? Vou pro astral com aquela imagem que eu tive na última encarnação. Mas então, quando eu vim de fora de um outro mundo, de um outro sistema estelar, qual era meu rosto original? Então, devia ter lá no astral, tinha. Né? Então, nós já vamos começar a discutir essa nossa palestra de hoje, de agora, criando uma visão de que todos nós que estamos aqui vivendo uma experiência planetária com almas, somos extraterrestres. Ninguém se originou aqui nesse planeta. As nossas almas não são originárias aqui nesse planeta. Então esse é um upgrade muito grande para o catolicismo, que nunca acreditou em reencarnação. Acho que a alma é criada agora, na hora que você fecunda lá, a alma é criada junto com o corpo e tem vida eterna. O kardecismo, ele tem uma visão, vamos supor que nós somos almas que viemos reencarnando. E você tem visões mais primitivas ainda, que a gente veio do mineral, passou por vegetal, depois passou por animal, e do animal agora estamos no reino humano. Não funciona assim. Então, funciona desse jeito que eu acabei de falar para vocês. A alma humana é uma espécie que chega no planeta Terra há 40 mil anos atrás, só para as primeiras encarnações. A alma humana não existia aqui na Terra, lá na pré-história. Lá na época dos dinossauros, 60 milhões de anos atrás. O planeta Terra não era um planeta, era um projeto planetário, mas para a Horda Dévica. A Horda humana ela vai chegar e usar o planeta em um determinado momento.
Então nós viemos de fora, nós somos, por isso que não tem elo perdido entre essa raça e tudo que existia aqui no planeta. É algo que veio de fora e implantado lá de cima para baixo. Tá? Por isso que todas as nossas tradições falam de um Deus, de um Criador do nosso ser, do nosso corpo, da nossa alma. Certo? Então, este corpo foi projetado por essas inteligências para a nossa alma usar. Olha que interessante. Esse nosso corpo ele é feito de uma tecnologia tão avançada, mas tão avançada, mas tão avançada, que todos nós usamos esse corpo, mas ninguém sabe como é que ele funciona. Todos nós somos usuários de uma tecnologia avançadíssima, que é esse corpo, e nós não temos a mínima consciência de como ele funciona. Vocês podem notar que você pega na antiguidade lá, antes dos caras conhecerem a anatomia, antes de conhecer nada, né? O corpo funcionava. Isso cheira o quê? Exatamente como o celular que vocês estão usando aí nas mãos de vocês. É uma máquina de alta tecnologia, mas vocês só são usuários. Eu digo que quebrar ninguém conserta, pode jogar fora. Eles não sabem como é que funciona. Então a gente é usuário. Eu tinha um professor da Unicamp, né, de informática, né, que a definição de computador dele era a seguinte: uma máquina criada por gênios para idiotas operarem. Esse corpo é isso aqui. Ele é uma máquina criada por inteligências avançadíssimas para almas primitivas e idiotas usarem, para viver uma experiência nessa densidade, para viver uma experiência na superfície desse planeta, um corpo totalmente projetado para se autorreproduzir e adaptado ao ecossistema, certo? Porque tem que se alimentar das coisas que estão aqui, respirar o ar daqui, o meio ambiente, adaptado ao meio ambiente. Então, nós já temos que partir desse princípio que toda alma que chega para viver uma experiência na Terra vem de fora. Então, em princípio fundamental, todos nós somos seres extraterrestres encarnados neste planeta para viver uma experiência para nossas consciências. Da mesma forma que eu conduzi o nosso bate-papo de ontem sobre as crianças índigos, sobre as almas projetadas especialmente para fazer grandes revoluções, né? Então, os nossos mentores maiores, o comando planetário, né? Ele vai criar, então, muitas maneiras de fazer com que este conhecimento superior chegue à superfície da Terra. E quando este comando vai preparar uma transição planetária, uma mudança radical nos cursos de uma civilização, aparecem N voluntários, ou seja, muitos voluntários para colaborar com esse projeto de transição. Então esses voluntários podem ser mestres ascensionados, né? O que é um mestre ascensionado? Aquele que passou por dezenas, centenas de reencarnações aqui na Terra, cessou seu ciclo reencarnatório e passou a habitar somente os planos superiores. E esses indivíduos, então, ele está a serviço de toda uma organização estrutural no mundo espiritual. Eles podem se candidatar junto ao comando Astar como voluntário para descer e cumprir uma missão. Ok? Eles não precisariam descer. Mas quando descem, eles vão fazer toda a diferença, porque eles não vêm com resgate kármico. Eles não vêm com uma carga kármica. Vocês estão entendendo?
Ele não é como a maioria das pessoas que estão aqui reencarnando e resgatando o karma. Estão na roda do karma, na roda de Sansara. Eles são missionários da luz. Ok? Eles vêm com abertura psíquica, vêm com conhecimento para fazer uma revolução. Eles vêm dialogando com os planos superiores. Eles vêm dentro de um projeto. E o assunto da aula de hoje, né? Extraterrestres voluntários para encarnar entre nós. E agora? E esse extraterrestre que vai encarnar pode ter várias características, né? Primeiro nós temos que saber qual que é a missão dele. Geralmente ele vai ser um ser muito diferente de toda a estrutura aqui. Você quer ver um tipo de alma que é extraterrestre e encarna entre nós e é muito diferente de nós? O síndrome de Down. Os Down. Os Down é uma raça de espíritos extraterrestres que vieram de um planeta aquático, quando eles são seres aquáticos, estão encarnados em... Lá eles encarnavam em seres aquáticos, inteligentes, com um certo padrão de inteligência. E quando eles saíam e iam para o plano astral do planeta, né? Como almas, como espíritos, eles tinham um padrão de inteligência, um padrão comportamental. Então, o projeto Terra trouxe uma horda desses espíritos para cá, para encarnar aqui e conviver com a gente. Mas esse corpo não serve para ele. Tem que ter uma adaptação genética no cérebro e toda a estrutura. Por isso, o cromossomo a mais. Então, quando esses cromossomos são projetados pelos conselhos kármicos, que é o conselho kármico que projeta, né, se vai sair daquele jeito ou não. Não é uma probabilidade estatística apenas, não. Que o plano espiritual manipula essa genética. Eles manipulam essa genética e criam o corpo que eles querem. E a alma que eles vão enfiar ali. Vocês estão entendendo? Mas veja assim... Agora, quando, então, o mongoloide, a gente usa a palavra, né, mongoloide, né, porque parece mongol, né? A cara dele, a expressão dele parece o chinês da Mongólia. Por isso que essa expressão mongoloide, tá? E não é nada pejorativo também. Eu não vejo nada pejorativo quando se chama de mongoloide, né? Porque, na verdade, a expressão ela vem dessa região, né, por causa disso. Então esses seres, vocês podem notar, eles são muito diferentes da gente. O padrão de consciência deles, você não tem um que seja ruim, eles são todos amorosos. Extremamente amorosos. Muito diferente de nós. Você quer ver? Uma vez eu vi, né, o pessoal pegar um grupo do Down para fazer ginástica, para fazer esporte. Certo? Presta atenção, aí vamos postar corrida de 100 metros, certo? Vamos lá, tal. Aí saiu o bando correndo. Um caiu, parou todo mundo. Um caiu, parou todo mundo. Veja se nós fazemos isso. Estou falando instintivamente, que ninguém falou para ele, ó, para ajudar seu companheiro. Se nós vai correr, o que nós faz? Nós passa a perna no outro, né? Passa a perna, filha da puta, cai. Quanto mais cair, melhor. Vocês entenderam o que eu estou falando? Mas essa experiência natural que eu observei, eu parei e falei, não é possível, essas pessoas não são seres iguais a nós. Eles não são iguais a nós. E eu fui investigar e aí o plano espiritual me revelou. Então eles vêm de uma classe de seres que já são alma grupal, eles já são muito, sabe, unidos, são muito integrados, eles se preocupam muito com o outro.